Eu não vou ler ainda só para citar. Lá em Ezequiel 37, a palavra conta sobre uma visão de um homem que viu um monte de ossos secos, muito secos. Um monte de ossos tão secos, já estavam todos espalhados, misturados. Sequíssimos, a Bíblia fala que estava assim. No versículo 11, o próprio Espírito Santo explicou a Ezequiel o significado da visão. E lá em Ezequiel 37:11, se você quiser colocar ali, diz assim: Então o Eterno me revelou, ó Filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar, os nossos ossos secaram, a nossa esperança mirrou, ou seja, diminuiu, estamos aniquilados, estamos sem esperança. Os nossos ossos secaram e a nossa esperança acabou. Eu não sei como é que foi o seu ano, porque ao longo do ano a gente vai construindo expectativas do que nós esperamos concluir, do que nós esperamos alcançar até o final do ano. Eu não sei você, mas comigo, infelizmente, alguns planos não se concretizaram. Algumas coisas não aconteceram. Alguém aqui conseguiu concluir todas as metas para esse ano e está 100% satisfeito? Alguém? Alguém teve grande parte das coisas que alcançou esse ano? Pelo menos grande parte, não todas, mas quase todas. Algumas pessoas. Meio a meio. Quase tudo não conseguiu, somente algumas coisas você conseguiu alcançar. Quem não conseguiu alcançar nada esse ano. Mas as coisas vão acontecendo, a gente vai vivendo e a gente vai se frustrando. E as expectativas vão sendo frustradas, nós nos decepcionamos e às vezes a nossa esperança vai se acabando. Quando mais perto do fim do ano você chega, menos tempo tem para alcançar as coisas naquele ano. Então a sua esperança vai diminuindo. Não que você não possa alcançar na vida, mas se você tinha expectativa para que naquele ano você alcançasse aquilo, então o tempo vai diminuindo. Uma coisa é você ter 11 meses, 12 meses para alcançar. Quando falta 2 semanas, 1 semana, sabe quando a esperança vai diminuindo assim? Mas graças a Deus que o ano termina, mas um outro começa. E é interessante que Deus estabeleceu a vida com o dia e a noite para governar o dia, né? Que chega o sol, governa o dia, ilumina tudo, a gente trabalha, a gente faz as coisas. Chega a noite, a gente dorme. Às vezes está muito cansado, um dia cansativo de trabalho, ou você chega em casa e você dorme. E a vida não acaba. Você fecha os olhos, você dorme, o sol vai passando, a lua passa, e o amanhecer chega. E um novo dia surge. Um novo tempo e uma nova esperança para começar um novo dia de trabalho. Assim é com as estações. Deus estabeleceu os dias, os meses, os anos, os ciclos de anos. Por que isso acontece? Para que nós também possamos renovar a nossa esperança. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se elas se renovam, nós temos esperança para continuar avançando, porque nós falhamos. Mas graças a Deus que as suas misericórdias se renovam. Porque se Deus agisse conosco como nós também agimos com outras pessoas, ou até mesmo com nós mesmos às vezes, que não temos um pingo de misericórdia, nós queremos já acabar com o outro quando falha conosco, mas Deus não. As misericórdias se renovam a cada manhã. Então, um ano terminando é mais uma esperança que você pode ter de um novo ciclo que se inicia. Tem um versículo que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, aprenda a contar, sabe, os anos, os meses. Aprenda a identificar que os anos vão passando e te trazem experiência. Mas aprenda também a perceber que os anos se renovam. Aquilo que você não conseguiu concluir este ano, tem mais um ano pela frente. Mais uma oportunidade inteira de 12 meses de trabalho, de oportunidades, de vida, para você alcançar os seus sonhos, os seus planos. Isso não acabou. Nesse versículo, quando o Espírito explicou para Ezequiel o que significava estes ossos, ele falou assim: esses ossos são a nação de Israel. Esses ossos significam o povo, que estão dizendo: nós não temos mais esperança. A nossa esperança acabou. Então, nesta noite, o Espírito quer dizer para você que talvez esteja sem esperança em alguma área da sua vida, ou então em quase todas as áreas da sua vida.
ainda não acabou. Ainda podemos mudar. Quantos conhecem Balneário Camboriú? Alguém já foi lá pessoalmente visitar? Alguém não conhece? Só para eu poder explicar um pouco mais. Acho que alguém nunca foi lá? Mas já viu fotos, né, de um monte de prédio lindo na beira da praia. Essa cidade tem a maior concentração por metro quadrado de prédios. Nenhuma outra cidade do Brasil tem tantos prédios em tão pouco espaço. É uma cidade muito próspera. De todos os prédios mais altos e mais caros do Brasil, quase todos estão lá. Os principais estão lá. Agora construíram 2 torres de 80 andares lá. Então, é uma cidade muito próspera, muito rica, muito, muito rica. Todas as pessoas ricas, famosas, têm apartamentos lá. E eu morei algum tempo lá e eu lembro que nos primeiros 3 meses que eu estava morando lá, eu fiquei sabendo de pelo menos 3 suicídios na cidade, que é uma das mais lindas e mais prósperas do Brasil. E é interessante que a média nacional é de 5 suicídios para cada 100 mil habitantes. E lá é quase o dobro. Tinha uma média de 9 suicídios para cada 100 mil habitantes. Como pode uma cidade tão próspera ter um nível de suicídio tão grande? A prosperidade física, financeira, muitas vezes não é a solução. Nós às vezes achamos que ter dinheiro é tudo. Mas mesmo com dinheiro, a esperança pode acabar. E a pessoa chegar ao ponto de tirar a sua vida é porque realmente você não tem mais esperança de nada. Você acha que morrer é melhor do que tentar novamente. Esse ano aqui em Curitiba, no nosso convívio assim, no grupo, né, e pessoas que eu tive contato também, muitas pessoas eu conheci, ou que pessoalmente, ou sua filha, ou seu conhecido, tentaram se matar durante esse ano. E meninas novinhas, adolescentes, jovens, com tanta vida pela frente. Algumas com tanta beleza, sabe? Pessoas tão cheias de vida, cheias de esperança, teoricamente falando, né? Com uma vida inteira pela frente. Tentaram se matar, tirar sua vida. Sem esperança. E talvez a gente não chegue nesse ponto de tirar a nossa própria vida. Mas muitas vezes nós desistimos de viver. Desistimos dos nossos sonhos. Desistimos dos nossos planos. Ah, isso não é mais para mim. Eu já tentei, e falaram comigo nessa área tantas vezes. Não é mais para mim isso. Eu vou desistir. Aquele sonho que eu achava que era o que tinha de mais importante, eu estou desistindo. Eu estou como um vale de ossos secos, sem esperança, sem vida. E eu quero te dizer essa noite, não eu, mas o Senhor, que estes planos e estes sonhos que você tanto teve e que ardiam no seu coração, por mais que hoje estejam como ossos secos, cheios de pó, sabe, cobertos de tudo assim, parece que você nem mais enxerga esse sonho, de tanta sujeira que você jogou para cima e você abandonou. O Espírito quer soprar essa noite sobre você, para lançar longe o que está cobrindo você de enxergar aquilo que ardia no seu coração. Outra coisa que também acontece muito, que nos faz perder a esperança, e pensando em questão de igreja, de evangelho, mais do que nunca, nos dias de hoje, nós temos visto uma quantidade tão grande de pessoas que se dizem ex-cristãos, ex-evangélicos. E vai chegar um tempo, daqui a alguns anos, em que a quantidade de desigrejados ou de pessoas que estão feridas com a igreja vai ser superior à quantidade de cristãos. E se você for perguntar para cada uma dessas pessoas o motivo, nenhuma delas vai dizer assim, eu não sou mais um cristão porque eu achava que Deus é real, percebi que é uma farsa e desisti dessa igreja, dessa religião. Eu não conheci ninguém assim, mas eu conheci vários que se feriram porque um irmão agiu de forma errada. Pessoas que esperavam que o outro agisse como Cristo, porque nós somos cristãos, somos pequenos cristos. E pessoas falharam, pessoas decepcionaram, líderes muitas vezes falharam, pecaram, caíram em pecado e a igreja inteira se espalhou. Bom, vou perguntar. Você conhece alguém próximo de você que não está mais na igreja porque se feriu com alguém da igreja por pessoas? Se você não conhece ninguém é porque você está há pouco tempo na igreja. Mas infelizmente, é muito difícil, nós não conhecemos ninguém
que não se afastou porque se feriu, falhou, alguém falhou com ela. Mas muitas vezes nós também somos esses responsáveis. Nós agimos às vezes errado. E acabamos lançando fora as pessoas de Cristo. Ah, mas a pessoa pode encontrar Cristo em qualquer lugar, não precisa de uma igreja física. Sim. Mas quantos de vocês já viveram um tempo fora da igreja e sabe que quanto mais tempo você passa longe de uma igreja, longe de seus irmãos, mais fraco você fica. Não é porque Deus te abandonou, não é isso, mas é porque você acaba abandonando Deus. Sem ter amigos, sem ter um apoio, sem ter líderes que te ajudam, te incentivam, te inspiram. A gente vai se esfriando, é natural, eu já passei por isso. Eu não era uma pessoa nova na fé, já era uma pessoa muito madura. Mas por viver longe da igreja, instituição, de amigos bons, de amigos que caminhassem comigo na fé, eu fui me afastando, fui me esfriando. Até me tornar um osso seco. Porque é o que acontece. Não deixe se enganar dessa forma, de que é possível você viver a vida cristã sem uma igreja. Ah, mas eu não gosto mais daquilo. Ok, procure outra igreja, mas não se afaste do convívio. É importante congregar. É importante nós fazermos parte de um corpo. Nós somos chamados para pertencer ao corpo de Cristo. Ninguém é um membro isolado. Não existe dedos voando por aí. Quando você sai de casa para o trabalho, você não vai apenas com o seu braço e sua perna e sua cabeça fica em casa descansando. Ou você deixa os seus órgãos em casa e você vai somente com o esqueleto. Não, não é isso. Quando você sai de casa para o trabalho, você vai completo. Não se vê membros isolados por aí. Assim é o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós pertencemos a este corpo. Ninguém vive sozinho, isolado. O que acontece quando alguém tem um membro amputado num acidente? Alguém já viu um acidente de uma moto, um cara que perdeu o braço, uma perna? O que acontece com o membro que foi cortado? Ele seca, morre e vira um osso seco. Não tem como. O destino de um membro isolado é se tornar um osso seco. 2 Timóteo 4, versículos 2 a 4. Veja o que Paulo diz para Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Por quê? Versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, eles não vão mais querer ouvir a verdade. Não vão estar mais preocupados em saber qual é a verdade. Eles vão se juntar com pessoas que falem o que eles querem ouvir. E você, quando vai para a igreja, você vai para ouvir o que você quer ouvir ou você vai para ouvir a verdade? Para aprender a verdade, mesmo que a verdade fira o que você acha que é o certo? Segundo os seus próprios desejos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Nós temos uma obrigação, uma ordem da parte do Senhor de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. O que isso quer dizer? Em todas as oportunidades. Pregar a palavra, pregar a verdade. Esteja preparado para isso. E para ser preparado para isso, você precisa ler e meditar na palavra. Porque se você não dedicar tempo para estudar, para aprender a palavra, como que você vai ensinar a outros a verdade dessa palavra? Primeiro você precisa conhecer, aprender, receber algo para ensinar aos outros. Porque o que nós vemos nos últimos dias é o amor de muitos se esfriando. O mundo está caminhando para a destruição. Cada vez mais estão sendo entregados para viver nos seus pecados. As pessoas estão cada vez mais sujas. Mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser fortes para fazer a diferença. Nós sabemos que a situação geral só tende a piorar. E o próprio Jesus falou que nos últimos dias numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, ao aumento da iniquidade. E o amor de muitos esfriará. Está lá em Mateus 24. Apesar disso, nós temos que crer.
Assim como lá em 1 Reis 19, essa história deve nos inspirar. Tem uma história lá de Elias, 1 Reis 19. A gente pode abrir 1 Reis 19, versículo 3. Elias, ele estava sendo perseguido. Ele estava sendo jurado de morte. 1 Reis 19, versículo 3. Aí mesmo. E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, pode passar para o versículo 4, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, uma árvore grande, né? Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Elias, profeta do Senhor, tinha vivenciado diversos milagres, tinha visto o Senhor agir poderosamente através dele, e por estar sendo perseguido, se sentou no meio do deserto, escondido, e orou, pedindo e desejando a morte. Ele disse assim: eu já tive bastante. Chega, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Alguém que perdeu a esperança. Passa para o versículo 10. Ele diz assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Elias se sentiu sozinho. Você já passou assim alguma vez? Que você achava que ninguém mais estava contigo, que todo mundo te abandonou, que ninguém mais está caminhando naquela mesma visão, parece que você está sozinho na vida, ninguém para te apoiar, ninguém para ser um apoio, um braço forte do seu lado. Sozinho, abandonado, sendo jurado de morte, ou seja, achando que não vale mais a pena viver. Para que eu vou viver? Vou me matar mesmo? Vou me achar? Não tenho mais esperança? Não tem ninguém para caminhar comigo, ninguém para fazer a diferença comigo. Mas Deus fez questão de fortalecer a fé de Elias. A primeira coisa que Deus fez com Elias foi mostrar que ele não estava sozinho. Pelo contrário, havia muitos que, da mesma forma como ele, não se renderam às pressões do pecado, não se renderam aos exércitos inimigos e não rejeitaram a Deus, estavam prontos para ajudá-lo. Pula para 1 Reis 19, versículo 15. Deus disse para Elias: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco, uma outra cidade. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Agora pula para o versículo 18. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ele achava que estava sozinho, mas ainda tinha 7.000 para caminhar com ele. Sabe por que isso é importante entender? Porque, como eu falei, um osso seco, um membro, quando é cortado do corpo e fica isolado, ele seca e morre. E é assim que Elias estava se sentindo, como um osso seco, isolado, sem corpo, sem ninguém para estar com ele. Estava como um osso seco, sem vida. Mas ele percebeu que ainda haviam 7.000 para caminhar com ele, para estar junto com ele, para fazer parte de um corpo, de uma nação. Pessoas para se apoiar, pessoas para, se fortalecer mutuamente. Eu creio que em toda a história, durante toda a humanidade, e se você pensar durante a sua vida também, sempre terão aqueles que estão ali, que não se renderam às falsas doutrinas, que não se renderam para os pensamentos errados, que não se renderam aos pensamentos do mundo, mas que se mantêm fiéis ao Senhor. E nessa igreja, nesse lugar, você pode encontrar um grupo de pessoas que pode se dizer como os remanescentes dessa fé, que não se renderam ao mundo, mas querem viver de forma diferente, que querem fazer parte de um corpo, querem fazer parte de um grupo de pessoas que buscam ao Senhor de verdade, que buscam ao Senhor de coração, que querem fazer a diferença. Então não desista da sua vida, não desista do seu plano, dos seus sonhos, do seu ministério, do seu chamado. Não desista, pois você não está sozinho. Você não é um membro isolado. Você não está secando para a morte. Ainda há esperança. Ainda há vida. E ainda hoje Deus continua contando
com aqueles que não se renderam ao sistema do mundo, que não se renderam ao pecado. E Deus quer contar com você para ser este remanescente, para se juntar aos profetas de Deus. Eucana é uma casa de profetas, né? O pai de profetas. Então que você possa se juntar nesta visão, se fortalecer, para que neste novo ano você possa fazer a diferença. Ah, mas eu estou sozinho. Não se renda. Se levante, fique firme em Deus, que Deus vai colocar junto de você pessoas que vão caminhar na mesma visão, no mesmo propósito. Se você estiver com o coração correto, se você realmente quiser servir a Deus e fazer a diferença, Deus vai agregar a você as pessoas certas. Você não depende, sabe, de homens, de ministérios, de ninguém externo que vai te chamar do nada e diga, agora você pode começar. Não, você faça a diferença. Comece a partir de você. E a partir da sua vida, Deus vai levantando e colocando pessoas para caminhar contigo e portas vão sendo abertas. Mas você precisa fazer a sua parte. Não existe isso de ficar em casa esperando em depressão. As coisas não vão cair do céu dessa forma. Não vão acontecer de forma automática. As coisas de Deus são conquistadas à força. Não na força do seu braço, mas na força da fé. Você precisa agir, precisa dar o primeiro passo. E quando você der o seu passo natural, Deus fará a parte dele. O sobrenatural irá acontecer. Mas você precisa fazer a sua parte. Não ache que você vai ficar em casa sentado e a provisão vai cair do céu sozinha, sem que você faça nada. O seu chamado, o seu ministério, você tem que fazer algo. Deixa eu contar uma história que acho que vai ter a ver com isso, veio no meu coração agora. Eu vou tentar resumir aqui para a gente não atrasar muito. Mas teve um homem que era um pintor muito famoso, que ele estava caminhando pela cidade, e no meio da cidade viu um mendigo. Estava lá jogado no chão. E ele era um pintor, quis fazer algo por ele. O que eu posso fazer? Vou oferecer uma pintura. E ele conversou com aquele mendigo, perguntou o seu nome, perguntou o que ele fazia ali, e perguntou se podia fazer uma pintura dele. Aquele mendigo pensou assim, tô aqui parado, não tem nada pra fazer mesmo, não tem nenhum compromisso hoje, pode me pintar. Então aquele pintor lá ficou algumas horas pintando o retrato daquele homem. E quando aquele pintor mostrou o quadro que ele pintou sobre aquele mendigo, sobre ele, aquele mendigo viu aquele quadro, começou a olhar com muita atenção para aquele quadro, e de repente, uma lágrima caiu do seu olho e ele saiu correndo. Sumiu! E depois disso, aquele pintor nunca mais o viu. Passados vários anos, aquele pintor voltou para aquela cidade, está fazendo uma exposição numa grande galeria de arte, e no meio da sua galeria, um homem veio falar com ele e perguntou assim, você se lembra de mim? Sabe quem eu sou? Aquele pintor olhou para ele, olhando assim, olha, o seu rosto me é conhecido, mas eu não lembro de quem você é. Aí, aquele homem falou, eu sou aquele mendigo que você encontrou numa rua e você pintou um retrato meu. E naquele dia, você não me pintou como eu estava. Você não me pintou como um mendigo jogado no chão, com cabelo sujo, com barba assim, cheia de bicho, de sujeira. Mas quando você me pintou com cabelo cortado, bem arrumado, num terno elegante, com um carro bonito. E eu me vi daquela forma. E eu vi quem eu poderia me tornar. Então eu saí dali, fui procurar um lugar, num abrigo, num albergue, onde eu tomei um banho, onde cortaram meus cabelos, eu ganhei algumas roupas de presente, e eu fui atrás de trabalho, fui atrás de oportunidades, comecei a trabalhar como um empregado básico, e fui me dedicando, consegui oportunidades, e hoje eu sou um grande gerente nessa grande empresa. Mas tudo mudou, porque um dia ele se viu de uma forma diferente. Mas ele não ficou lá apenas com aquele quadro, porque ele podia ter feito assim, pegado aquele quadro, levado para o seu barraco, deixado lá para exposição no fundo do seu barraco, um quadro bonito de um pintor famoso, talvez vender aquele quadro, ganhar um troquinho para comer um pouco alguns dias. Entendo, muitas vezes Deus ele vai nos mostrar uma visão de um futuro a nosso respeito. Uma visão de um casamento, de um ministério, de um projeto, de uma viagem, de um projeto de vida.
tantas coisas que Deus coloca no nosso coração. E muitas vezes nós temos essas imagens no nosso coração e nós deixamos lá, como se fosse um quadro, como aquele leão lá. Um quadro bonito, que você olha, que você admira, que você se lembra no final do ano, quando você pensa nos planos para o ano seguinte. É uma visão de futuro, uma pintura. Mas deixa eu te dizer algo. Estes planos, estes sonhos, estes projetos, por mais lindos que sejam, por mais abençoadores que eles possam vir a ser, eles não vão se realizar apenas porque você ouviu no seu coração. É sua obrigação, é sua responsabilidade se levantar em fé, obedecer aos comandos celestiais e correr em direção àquele sonho. Você precisa agir, você precisa fazer a sua parte, porque se você fizer isso, Deus fará a parte dele. Amém? Faz sentido para você isso? Não deixe que este quadro, com essa visão celestial, fique guardado no seu coração. Que neste final de ano, início de novo ano, aqueles sonhos que você sempre teve no seu coração, que você percebe que foi o próprio Deus que colocou no seu coração, ou até mesmo sonhos que você mesmo criou, que não seja apenas um sonho, que não seja apenas uma idealização de algo que você nunca vai experimentar, mas faça a sua parte, corra atrás. Se é um trabalho, o que você pode fazer hoje para melhorar o seu currículo, para que você possa se tornar mais atrativo para alcançar aquele lugar? Se é um corpo físico que você quer alcançar, o que você pode fazer hoje para chegar naquele ponto? Hoje, o que você pode fazer hoje? Se é um relacionamento, o que você pode fazer hoje? Se é um projeto de ministério, o que você pode fazer hoje na igreja local que seja relacionado a isso para que você possa chegar lá no futuro? Para tudo que você quiser, existe o primeiro passo. O segundo passo, o terceiro passo. Faça a sua parte. É de passo a passo, de ponto a ponto, e você vai alcançar. Então, voltando lá para Ezequiel 37, versículo 3. O Espírito perguntou para Ezequiel: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E permita que o Espírito pergunte a você nessa noite. Bruno, Aline, Thay, estes ossos, este sonho que estão nos seus corações, estes planos, esses projetos, ainda podem voltar a viver? Você ainda tem esperança na sua vida para que este sonho se cumpra? E ele respondeu assim: Ó soberano Senhor, só tu o sabes, ou seja, só o Senhor sabe se eu poderei ou não voltar a viver. E Deus disse: Profetize, fale a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. E então vocês saberão que eu sou o Senhor. E diz assim que Eliseu obedeceu aos comandos do Senhor. E diz assim: eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto ele falava, enquanto ele profetizava, ouviu-se um som como de um chocalho, dos ossos de um lado para o outro se juntando, e os ossos foram se organizando, voltando a ter o formato de esqueleto de um homem. E os ossos se juntaram, e depois começou a ter os tendões, os músculos, a pele. E até que ele percebeu que havia um enorme exército que representava a nação de Israel, que representavam aquelas pessoas que não tinham mais esperança. Então, sobre a sua própria vida, eu quero lhe ensinar este princípio, este conceito de falar, de declarar, de profetizar sobre a sua vida. É claro que você pode fazer isso pelos outros, e é bom que você aprenda a fazer pelos outros também. Mas primeiro, faça sobre a sua vida. Quando você chegar em casa, ou até mesmo aqui no final deste culto, mas mantenha essa prática. Quando você estiver no seu momento a sós com Deus, profetize, fale. Sabe, comece a pensar no seu sonho, no seu chamado, no seu projeto, e declare palavras de vida. Declare coisas que você precisa que aconteçam, para que aquilo que você tanto espera para o próximo ano possa vir a acontecer.
Bênção e maldição, vida e morte estão na sua língua. É você que decide como que você vai usar a sua boca. Para a maldição, para a morte ou para a bênção e para a vida. Porque se você disser o tempo todo, eu não vou conseguir, eu não vou dar certo, eu não vou alcançar, o que vai acontecer? Somente o que você declarar. Mas se você disser, eu vou conseguir, este é o ano que eu cumprirei, que eu viverei os planos e os sonhos de Deus para a minha vida, e você declara portas abertas, as pessoas certas chegando na sua vida, oportunidades aparecendo, sabedoria chegando, você começa a declarar a palavra, e a palavra vai acontecer. Porque você está declarando a palavra de Deus. Você começa a confessar alinhado com o plano de Deus para a sua vida. E quanto mais você falar estas coisas, mais poder vai ser carregado através da sua vida. Assim como nós vimos no começo, quando nós cantamos aquela música. Ao declarar que Ele é a cura, que nós cremos que Ele é a cura. Não há como nós permanecermos inertes ou desanimados ao declarar a palavra. Então, neste final de ano, comece a escrever de novo os teus sonhos que estavam esquecidos. Aquilo que você achava que não iria mais acontecer. Comece a escrever e comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a declarar sobre os ossos secos dos seus sonhos e dos seus planos. Voltem a viver. Ossos secos, vivam. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Que o seu chamado, que o seu sonho, que o seu projeto de vida possa ouvir a sua voz. Que os céus ouçam a sua voz, declarando palavras de bênção. Declarando aquilo que você quer alcançar. Ah, mas isso é pensamento positivo. Não, isso é fé. A fé tem uma voz. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Se você crê, você fala. Se você crê, você declara. Se você crê, você profetiza. E aqueles ossos... Volta lá para a imagem da tela, a imagem da mensagem. Aqueles ossos, eles só se tornaram vida, só se tornaram um exército porque Ezequiel declarou. Entendam, o Espírito Santo é quem faz o milagre. Mas antes da palavra de Ezequiel, o Espírito já pairava sobre aqueles ossos. Já havia um potencial ali para realizar aquele milagre. Mas o milagre somente aconteceu quando Ezequiel falou. Lembram lá do princípio? No princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que isso quer dizer lá no original no hebraico? Literalmente relaxava. O Espírito Santo estava relaxando sobre a face das águas. Ele não estava agitado, ansioso, preocupado porque estava lá um caos. Ele não estava preocupado com as trevas, não estava amedrontado com as trevas. Estava relaxado, esperando a palavra ser manifestada. E aí então Deus disse, luz. E quando a palavra foi lançada, semeada da boca de Deus, a luz surgiu. Porque não há como as coisas não acontecerem quando a palavra de Deus é lançada. Como um rei que emite seus decretos, as suas ordens. Deus disse, luz, e a luz surgiu. Porque o Espírito já estava ali pronto. Da mesma forma, sobre os ossos secos, o Espírito já estava ali, de boa, relaxando, apenas aguardando a palavra de Ezequiel. E na sua vida, o Espírito Santo, que tem o poder para ressuscitar estes ossos, para ressuscitar os seus sonhos, continua pairando em fé, relaxado, relaxando, aguardando a sua voz, a sua palavra. E é seu papel falar a palavra, declarar a palavra, profetizar. Porque quando você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. Porque quem tem fé, fala. A fé tem uma voz. Crie, por isso falei. Se você diz que tem fé, mas não tem palavras correspondentes, você não tem fé. Não existe fé sem obras correspondentes. Não existe fé sem palavras correspondentes.
Se você acha que tem fé no seu coração, mas o que sai da sua boca são palavras negativas, isso não é fé. É uma confusão mental. O que você crê no seu coração tem que estar alinhado com o que sai da sua boca. E também com o que você age. Amém? Nesta noite, entenda. Evangelho, ele nos traz a responsabilidade. O verdadeiro evangelho nos traz uma posição de conformismo. Uma posição de, como quem não faz nada. Como espectador. O evangelho nos faz sermos ativos participantes da nossa vida. Deus é aquele que faz milagres. Deus é aquele poderoso para fazer a diferença. Mas tudo depende também da sua vida, da sua boca, da sua fé, da sua confissão, de como você fala, de como você declara a palavra. Assim como no princípio estava um caos e o Espírito pairava sobre a face das águas, aguardando o comando de Deus. Assim como o Espírito estava pairando sobre o vale de ossos secos. Deus não está preocupado com os ossos. Deus não está preocupado com o tempo que os ossos estavam secos. Jesus, quando chegou diante de Lázaro, estava há 4 dias morto, sepultado. E Jesus estava lá, calmo, aguardando o momento certo de falar. Entendo, o potencial de fazer os milagres já estavam lá. Deus, ele não está preocupado em quão seco os ossos estão. Deus não está preocupado em quanto tempo você desistiu de sonhar. Deus não está preocupado em quantas coisas você colocou sobre o seu sonho, sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. Porque o poder já é existente. E agora é seu papel declarar. Portanto, eu te convido a fechar os seus olhos. E sozinho onde você está, nessa noite eu não vou te chamar para vir aqui. Porque essa mensagem te ensinou, te inspirou a você fazer a sua parte. Não é a minha voz como pastor, como pregador que vai fazer a diferença na sua vida. É você, na sua vida, a sua própria voz é que vai fazer a diferença. Por um pouco de tempo, feche seus olhos e medite um pouco. Existe algum sonho, ou vários sonhos que durante este ano, ou nos anos que passaram, você deixou de lado porque você achou que não era mais para você? Que você desistiu de sonhar, talvez o seu chamado, o seu propósito, algo que você queria tanto fazer na igreja, que você sente que o Senhor te chamou, mas ficou tão distante, ou na sua vida pessoal, profissional, relacionamentos. Baixinho no seu lugar mesmo, eu quero que você abra a sua boca e comece a dizer: Senhor Jesus, sobre a minha vida, sobre os meus planos, sobre os meus sonhos, eu quero que o Senhor sopre o seu Espírito. Vem, Espírito, vem com o teu vento, vem com o teu sopro, venha com a tua vida e faça soprar, tirar toda a sujeira, tirar todo o empecilho, tirar toda a sujeira que estava sobre mim. Venha, Espírito, sopre sobre mim.